A rejeição da indicação de Messias ao Supremo Tribunal Federal não foi apenas uma derrota isolada dentro do Senado. Foi um movimento que expôs uma mudança no equilíbrio de poder em Brasília. E quando o equilíbrio muda, o jogo muda junto. Para entender o que está acontecendo, é preciso olhar além da votação, porque o que aconteceu ali foi apenas o início de algo maior. O Senado mostrou que tem força, e mais do que isso, mostrou que pode usar essa força. O placar da votação deixou isso claro. Não foi uma decisão apertada, foi um recado político, um recado direto para o governo, para o Supremo e para todo o sistema político. Mas o impacto não parou ali. Logo depois da votação, começou uma movimentação silenciosa nos bastidores, uma movimentação que já está refletindo na corrida eleitoral, principalmente na disputa pelo Senado. E é aqui que a história fica ainda mais interessante, porque essa rejeição abriu espaço para um novo tipo de candidato. Candidatos que estão construindo suas campanhas com um discurso mais direto, mais firme, focado na atuação do Supremo Tribunal Federal. Isso muda completamente o eixo da eleição. Antes, a disputa girava em torno de temas tradicionais: economia, segurança, programas sociais. Agora, um novo tema entra com força: o papel do Judiciário e os limites do STF. E isso não acontece por acaso. O Senado tem um papel central nesse jogo. É o Senado que aprova indicações para o Supremo. É o Senado que pode julgar ministros. É o Senado que funciona como um freio institucional. Ou seja, quem controla o Senado tem poder real sobre o funcionamento do sistema. E os eleitores começam a perceber isso. Essa percepção muda o comportamento do voto, porque agora a escolha de um senador não é apenas sobre representar um Estado, é sobre influenciar decisões nacionais, é sobre participar diretamente do equilíbrio entre os poderes. E esse tipo de mudança costuma ter efeitos profundos. Outro ponto importante é o fortalecimento de determinados grupos políticos. A rejeição da indicação foi interpretada por muitos como um sinal de desgaste do governo dentro do Congresso. E quando um governo perde força no Senado, ele perde capacidade de articulação. Isso afeta tudo, afeta votações, afeta projetos, afeta decisões estratégicas e abre espaço para a oposição crescer. Mas não é apenas crescimento, é reposicionamento. A oposição começa a reorganizar seu discurso, começa a focar em pontos que geram mais engajamento. E um desses pontos, claramente, é a relação com o Supremo. Isso explica por que novos candidatos estão surgindo com esse foco. Eles enxergaram uma oportunidade de capturar um eleitorado que está atento a esse tema. E esse eleitorado não é pequeno, pelo contrário, ele está crescendo. Outro fator que impulsiona essa mudança é o próprio clima político. O ambiente em Brasília já vinha carregado. Tensão entre poderes, decisões polêmicas, discussões sobre limites institucionais. Tudo isso cria um cenário propício para esse tipo de discurso. E a votação no Senado funcionou como um gatilho, um ponto de virada. Agora a disputa eleitoral ganha um novo componente, e isso torna tudo mais imprevisível. Porque quando o eixo da eleição muda, as estratégias também mudam. Candidatos precisam se adaptar, partidos precisam se reposicionar, e o eleitor passa a olhar para novos critérios. Outro ponto importante é o efeito dessa mudança no médio prazo. Não se trata apenas da próxima eleição, mas do que pode acontecer depois dela. Se esse movimento se consolidar, o Senado pode se tornar ainda mais protagonista, mais ativo, mais influente. E isso altera o funcionamento do sistema político como um todo. Além disso, existe um efeito psicológico. A rejeição da indicação mostrou que decisões podem ser barradas, que o resultado não está garantido, que existe espaço para contestação. E isso muda o comportamento dos atores políticos, porque agora todos sabem que precisam negociar mais, construir mais, convencer mais. Nada passa automaticamente. Outro ponto relevante é o impacto na narrativa pública. Esse tipo de evento gera debate, gera discussão, gera posicionamento, e isso alimenta o ciclo político. Quanto mais o tema é discutido, mais ele ganha relevância. E quanto mais relevante ele se torna, mais ele influencia decisões. É um efeito em cadeia.
e esse efeito já começou. Outro aspecto importante é a forma como a mídia e os analistas estão interpretando o episódio. Muitos apontam para um cenário de maior equilíbrio entre os poderes. Outros veem um aumento na tensão institucional. Independentemente da interpretação, uma coisa é clara: o sistema está em movimento. E quando o sistema se movimenta, oportunidades surgem. Para alguns, isso representa risco. Para outros, representa chance. E é exatamente isso que estamos vendo. Candidatos se posicionando, grupos se organizando, narrativas sendo construídas. Tudo isso em torno de um evento que, à primeira vista, parecia apenas uma votação. Mas não foi. Foi um marco, um ponto de inflexão. E esses momentos são raros. Por isso, quem entende esse movimento antes, sai na frente. Outro ponto que merece atenção é o comportamento do eleitor mais velho. Esse público tende a valorizar estabilidade, mas também reage a mudanças quando percebe que algo importante está acontecendo. E a rejeição da indicação foi percebida como algo importante. Isso aumenta o interesse, aumenta o engajamento e pode influenciar diretamente o resultado das eleições. Além disso, existe uma mudança na forma como o Senado é visto. Tradicionalmente, muita gente não acompanha de perto o trabalho dos senadores. Mas eventos como esse mudam isso. Chamam atenção, geram curiosidade e fazem com que mais pessoas passem a acompanhar. Isso aumenta a pressão sobre os próprios senadores, porque agora existe mais visibilidade, mais cobrança, mais expectativa, e isso influencia decisões futuras. Outro ponto relevante é o impacto internacional. Decisões desse tipo não passam despercebidas fora do país. Investidores, analistas, governos estrangeiros, todos observam, porque isso afeta a percepção de estabilidade, e percepção de estabilidade influencia decisões econômicas. Ou seja, o impacto vai além da política, ele chega na economia, e isso reforça a importância do que aconteceu. Não foi apenas uma votação, foi um sinal de que o sistema está passando por ajustes. E esses ajustes podem ter consequências duradouras. No final das contas, o que estamos vendo é uma mudança de cenário. Uma mudança que ainda está no começo, mas que já mostra sinais claros. O Senado mais ativo, a eleição mais estratégica, o eleitor mais atento e o sistema mais dinâmico. E quando todos esses elementos se combinam, o resultado costuma ser imprevisível. Mas uma coisa é certa: o que aconteceu não termina aqui. Pelo contrário, está apenas começando. Se você quer entender de forma simples o que está acontecendo na política e como isso pode impactar o futuro do país, se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos.